Boa noite para todo mundo aí. Fiquei incumbido de fazer as boas-vindas. Meu nome é Djalma, sou da Associação Veracidade. A gente tem parceria com outros grupos e com o Senac construído algumas propostas de discussão para o terceiro setor. E estamos há algum tempo ensaiando para chamar essa conversa, que na verdade não surgiu do nada. No começo desse ano, teve o lançamento da cartilha do Senac, do terceiro setor, que reunia mais de 50 entidades aqui de São Carlos, que enviaram os dados, e que foi uma grande ferramenta, um grande instrumento de iniciar uma unidade entre essas organizações que trabalham com diversos setores, assistência social, meio ambiente, saúde, educação e tudo mais. A partir desse primeiro trabalho, esse registro das entidades presentes aqui em São Carlos, a gente começou a trazer essa ideia de fomentar um espaço que unificasse esses grupos e que ajudasse a entender qual que é o papel dessas organizações, desses grupos na sociedade. O que significa ser o terceiro setor? Quando teve o lançamento aqui da cartilha, eu fiz uma fala indicando assim, a possibilidade para ver se havia o interesse de que a gente formasse uma espécie de fórum do terceiro setor, para discutir junto esse sentido, entender as limitações e as possibilidades desse grupo de entidades, porque, adiantando um pouco o assunto, eu vou pedir licença para me estender só mais um minutinho, que é algumas questões de fundo. A gente tem um terceiro setor hoje aqui no Brasil que, no limite, é um híbrido entre o primeiro e o segundo setor, não chega a ter a autonomia que um setor deveria ter, de tomar iniciativas e realmente transformar a realidade, influir na sociedade, porque ou fica atrelado, vinculado ao poder público, aos municípios, aos governos, ou fica atrelado à iniciativa privada, através de subsídios e recursos. E, na prática, fica difícil conduzir trabalhos autônomos, trabalhos que, algumas vezes, têm interesses políticos que são contrários a interesses aí dominantes desses setores, e que fica difícil fazer esse contraponto social. No entanto, nós do terceiro setor, e aqui eu estou vendo muita gente que trabalha muito mais tempo que eu aqui no terceiro setor, sabe a relevância desse setor para a continuidade dos serviços aqui no Brasil. Muitos serviços de saúde, educação, são prestados pelo terceiro setor. A gente tem um poder muito grande de mobilização, a gente é muito importante, nosso papel social é muito importante, e, no entanto, a gente está meio que refém de uma estrutura de funcionamento que não nos permite estar realmente dialogando, pensando num projeto comum para o Brasil, pensando em avançar realmente desatrelado de outros interesses, fazer o caminho que avance socialmente o Brasil e tudo isso. Então surgiu um pouco essa ideia, da gente localmente se conectar. Aqui não é um espaço pontual, a gente tem um tema para tratar hoje, que é o marco regulatório do terceiro setor. Eu acho que a maioria de vocês deve estar acompanhando, justamente por ser gestor, por trabalhar com o terceiro setor, que estão havendo mudanças burocráticas, legais, no campo do terceiro setor. A ideia pontual desse espaço é discutir um pouco essas mudanças, que é o chamado marco regulatório do terceiro setor, discutir o que avança, o que retrocede, o que a gente concorda, o que a gente discorda, mas mais do que isso, é começar a ensaiar esse processo de espaços de unidade. A gente pretende, inclusive, já propondo aqui para vocês, que a gente tenha outros encontros, não sei se encontros mensais, bimensais, semestrais, a gente pode decidir junto, pensar juntos, mas para se atualizar, trocar ideias, pensar ações conjuntas, projetos conjuntos, para que a gente deixe de ser reféns desses outros setores, desses outros poderes que muitas vezes não estão dialogando com a sociedade. Por ser uma roda de conversa, a ideia é que as dúvidas, as discussões partam do próprio grupo. Então, assim, o que na vivência de vocês no dia a dia já aponta como algo crítico, algo que vai ser difícil de implantar, que vai mudar muito a rotina da organização. E a ideia é se familiarizar mesmo com esses temas novos, ao invés da gente ter uma aula aqui, sair todo mundo craque, que a nova lei está bem complexa, pelo que a gente escuta falar, na prática, inclusive, para aplicar, é a gente se familiarizar, começar a circular em cima das mudanças, o como era antes e como que vai ficar a partir do dia 30 de outubro. De certa forma, nós tínhamos assim, uma convicção, eu falava isso nos cursos, que alguma coisa ia surgir lá na frente. Provavelmente. Até pelas as questões fáticas que ocorreram nesses anos recentes. Questões
voltadas à corrupção, a participação do terceiro setor em eventos não muito nobres, né, de devidos recursos. Obviamente que o montante de entidades envolvidos e o montante de recursos envolvidos nesses supostos desvios não compreenderia nem 0,1% do universo do terceiro setor. Mas, enfim, alertávamos no sentido de ter a percepção de que alguma coisa, algum marco regulatório ia surgir. Inclusive, alertava até as entidades, falando, vai chegar o momento que não vai ser mais as entidades que vão chegar, ou a relação vai ser realizada através de concurso de projetos, por exemplo. E, de certa forma, muitas questões que a gente tinha percepção de ocorrer foram albergadas, foram contempladas nessa lei. Porque ela muda radicalmente toda a forma da relação do poder público com o terceiro setor, né? Doravante, a responsabilização do ente público em criar um ambiente muito mais profissional, muito mais atento às questões sociais, vai ser premente. Porque até então era muito informal, né? Cada município tinha a sua forma de realizar, cada ente público, né? Hoje não, hoje a gente tem um padrão, né, que é o chamamento público, termo de cooperação, termo de fomento. Então não foi uma surpresa esse marco regulatório. Penso que, assim, eu não vou aqui se debruçar todos os pormenores da lei, né? Estamos num processo aqui dialético de trocar ideias, mas o que a gente tem que, no primeiro momento agora, de certa forma, exigir, né, penso, do poder público, no caso aqui, a maioria das relações aqui são com o município, de absorver essa norma, contemplar essa norma dentro da legislação municipal e começar, de certa forma, a atuar nesse ambiente, porque a lei, o vacatio legis da norma é 90 dias, ela começa a viger agora no dia 1º de novembro, e doravante tem que urgentemente estabelecer regulamentos, porque a lei é muito clara. Cabe ao ente público regulamentar. Quem leu a lei sabe, vira e mexe, ela fala, cabe ao poder público regulamentar, cabe ao poder público regulamentar, tal coisa, tal isso. Então, a bola, acho que exigir, de certa forma, dos poderes constituídos, do poder legislativo e do executivo, que urgentemente se atente a esse marco regulatório e contemple dentro da estrutura normativa do município o que essa norma estabelece. No dia 31, a lei entra em vigor. Vigorar. 1º de novembro. Ela está regulamentada? Não. E aí? Ela está vigindo, passa a vigir, mas sem regulamento. Como fica essa situação? Pela complexidade da lei, os municípios que não regulamentarem ela, e digo mais, acho que, quase de convicção disso, tem que haver uma lei municipal para, no que couber em relação à realidade fática do município, tentar redigir de forma a contemplar a realidade fática do município, e bem como alguns regulamentos, né? Porque, por exemplo, comitês, etc., você já pode fazer através de regulamento. Regulamento é decreto. Tudo que fala em regulamentar é decreto, a maioria das vezes. Vamos pensar aqui, quais são os órgãos de controle em relação a essa norma? Ministério Público, que pode exigir do município uma obrigação de fazer, né? O próprio Tribunal de Contas exigir que o município, eminentemente, os municípios, né? Penso que não é uma exclusividade só de São Carlos. Acredito eu que 100% dos municípios do Brasil afora tem uma dificuldade enorme em absorver essa norma. Uma dificuldade enorme. Porque ela é muito analítica, né?
todos os sentidos. Se não houver a prorrogação desse vacatio, desse prazo de vigência dela, o que a gente vai esperar? É uma ação do Ministério Público, algum órgão de controle, que exija a obrigação de fazer do município. Se não fazê-lo, não sei, aí vai continuar pelo mesmo período aí dessa forma, mas a administração pública, de uma maneira geral, não pode conviver com a segurança jurídica, né? Só pode fazer aquilo que a lei determina, né? Agora, num primeiro momento, algumas questões precisam ser refletidas pelo poder público no sentido de criar foros ou começar a atuar de uma forma de, junto com a sociedade, começar a andar nesse ambiente dessa lei. Importante dizer também que tem certas normas, para as pessoas que não estão muito afetas às leis, tem certas normatizações que a gente percebe que não é feita para regrar o status quo atual. Elas são normas propositivas para, de certa forma, regularizar uma certa situação para um futuro. A Constituição é muito claras isso, né? Com as normas programáticas, de eficiência plena, etc. Tem normas na Constituição que a gente sabe que, alcançar a dignidade da pessoa humana. Pronto, você não vai ter todas as políticas do mundo para alcançar a dignidade da pessoa humana. Eu estou dando só esse exemplo para dizer o seguinte, que essa norma, de certa forma, ela ainda vai... A sua plenitude de vigência, ou eficácia, melhor dizendo, porque vigência começa a viger agora, né? A partir de 1º de novembro, a sua eficácia como norma, ainda penso que vai transcorrer um bom tempo ainda. E, obviamente, que vai, a gente até conversando com os órgãos técnicos, conversando com o Tribunal de Contas, já tem ciência de que eles vão ser muito parcimoniosos com relação à aplicabilidade de pronto da lei. O que as entidades, agora do nosso lado, do lado das entidades, o que as entidades têm que fazer é, de certa forma, isso é importante dizer, né? Criar um capital humano, uma coisa que a gente sempre debateu bastante, porque ela vai vigorar em dado momento. E, conhecedor do terceiro setor, quanto mais algumas pessoas aqui, sabem muito bem que o grande deficiência do terceiro setor, como também da sociedade brasileira, é o capital humano. Escrever um bom projeto, um plano de aplicação, o controle disso, a autonomia. A lei, ela é feita para as relações do poder público, repasse com o poder público. Mas a gente sabe que as entidades podem ter pernas próprias, né? Elas podem, inclusive, exercer atividades de mercancia, desde que a mercancia do mercado se volte para o seu fundo social da entidade, é possível. Eu acho que apareceu a questão de onde surgiram todas essas mudanças, né? Da onde partiu isso. Alguns pegaram esse textinho aqui, que a gente distribuiu, não sei se são todos. Então, que eu achei interessante a gente refletir sobre o caminho, né, da gente ter chegado onde chegou. Resumidamente, o que esse texto fala é que em 2010, mais de 50 mil organizações se reuniram para fazer uma pressão, né, para que o candidato à presidência em 2010 se comprometesse com o novo marco regulatório das organizações, né? E foi o que aconteceu. Em 2011, foi criado um grupo de trabalho que envolveu 14 entidades nacionais, dessas 50 mil que faziam parte no primeiro momento do que a gente chama de plataforma para o novo marco regulatório. Se vocês pesquisarem na internet, tem muito falando sobre isso, a plataforma do novo marco regulatório. E muito trabalho da ABONG, que é a Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais. Muito material, muito legal, didático, né? Eles vão explicando lei por lei, o que ficou antes, o que ficou depois. Em alguns materiais que vocês têm em mãos já tem falando um pouco nesse sentido. Então, em 2011, o que aconteceu? A criação desse grupo de trabalho
reunindo representantes de diversos ministérios ligados ao tema: Secretaria-Geral da Presidência da República, Controladoria-Geral da União, Advocacia-Geral de Planejamento e Fazenda e os representantes das organizações. Então é um movimento que está vindo há muito tempo e o principal objetivo dele é garantir segurança jurídica para ambas as partes, tanto as organizações quanto o poder público, né? Eu imagino assim, agora a gente pode ver como um desafio a ser superado, mas que até a gente recebeu uma matéria agora, o Fernando, cadê o Fernando? O Fernando encaminhou para a gente uma matéria que estão tentando prorrogar, né, a lei para 2016. Né? Mas será que não vai esperar chegar de novo em cima da hora para a gente começar a se mobilizar? Tem pessoal que já participou de reunião em Campinas, reunião em Pirassununga, Descalvado, e assim, nos 45 do segundo tempo. Será que se prorrogando até 2016, será que não vai acontecer de novo isso? Não é realmente o caso da gente repensar a forma como a gente trabalha, tentar profissionalizar o terceiro setor? O vereador Penha, ele ia entrar com pedido na Câmara Municipal para ter uma audiência pública sobre esse tema. Eu não sei se ele já conseguiu entrar com pedido, eu não acompanhei a última sessão da Câmara, mas eu sei que ele está abrindo. Então seria interessante a gente ficar aí de olho, né? Quando for a audiência pública, a gente participar, estar acompanhando as discussões. E uma outra coisa que eu acho interessante, aí quando for tirar o encaminhamento, e talvez uma questão que a gente tenha que discutir é a questão das verbas parlamentares, né, que justamente essa lei, ela mexe com isso, né? E é interessante porque a gente sabe que, por mais que essas verbas ajudem algumas instituições, elas são também para formar currais eleitorais, né? O vereador, ele se mantém no poder eternamente usando esse recurso. Então, acho que era um tema importante que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre isso. Nesse contexto atual, o direcionamento de verba de emenda não existe mais, né, praticamente. Doravante, o legislativo vai ter que direcionar, entendo, para alguma área específica, né? Ó, eu quero que vá à área esportiva, para a área da saúde, para a área da assistência social. Direcionar, acabou, ele não vai ter mais essa prerrogativa de direcionar para uma entidade X, Y, Z. Não tem mais como fazer. Vai ter que direcionar por área de atuação. E essa lei, o pouco que nós estudamos, ela é uma espécie de mescla, né? Da lei 866, quando ela fala do chamamento público, embora... por que eu digo isso? Porque as exigências das documentações, né, certidões, elas são basicamente as mesmas, né? Aqui se cria três tipos de conselhos, né? Conselho de Política Pública, Comissão de Seleção, Comissão de Monitoramento, e aqui diz que é prerrogativa da administração pública, né? Criar, inclusive os componentes são da administração pública e funcionários de carreira, em 2/3 funcionários de carreira. É praticamente igual à licitação, né, que existe hoje. Agora, tem uma questão, acho que se a gente aprofundar bastante, principalmente em relação a prestações de conta, que é um pouco a minha área, né, onde eu atuo mais. Eles trabalham bastante a questão do plano de trabalho, né? Então, a gente ficar bastante atento à questão do plano de trabalho, realizar um plano de trabalho bem definido, né? Fica muito fácil, muito simples fazer a prestação de conta depois. A experiência que eu tenho, né, e tive com as entidades nessa área, é que infelizmente tem pouca gente preparada, né? Acho que a gente precisa estudar mais e se preparar mais para essa questão, né? Aqui fala também de uma cartilha, que o poder público ele vai elaborar uma cartilha para as entidades para elaborar essa prestação de conta. Eu acho que essa é uma exigência fundamental que nós possamos cobrar do poder público, né? Porque se tiver uma coisa bem elaborada, uma coisa, inclusive de forma eletrônica, fala da questão eletrônica aqui, da prestação de conta, se torna fácil, se torna mais simples, né? Tem algumas questões que são mais comentadas em relação ao novo marco. Por exemplo, a troca do convênio. Hoje a gente não vai ter mais convênio, que seria a forma como a gente realizava o repasse de verba. Então, o que acontece? O convênio, da mesma forma como era feito para ente federado, era feito para ONG, né? Não tinha uma
especificidade para as necessidades das organizações. Não sei se todo mundo conhece o Siconv, que é uma plataforma online, bem complicado de aprender a mexer, difícil de gerir ali a prestação de contas, licitações e tal. Então, como que ficaria com a nova lei? Não vai mais existir convênio, e aí o que foi criado para atender a demanda do terceiro setor seria o termo de colaboração e o termo de fomento. E aí tem um material que a gente pegou aqui, que foi criado na área do direito mesmo, que em relação ao plano de trabalho ele diverge nesse sentido. O termo de colaboração, o plano de trabalho, seria proposto pela administração pública, e o termo de fomento, o plano de trabalho, seria proposto pela sociedade civil. Então vão ter essas duas formas da gente captar o recurso. Outra diferença, no termo de colaboração, a organização da sociedade civil estará colaborando com a finalidade de interesse público proposta pela administração pública. No termo de fomento, a administração pública estará fomentando a finalidade de interesse público proposta pela organização da sociedade civil. Então realmente é uma troca. Fala que a ONG terá que ter no mínimo 3 anos de experiência, né? Funcionamento. Aí tem aqui uma observação, exceto casos de projetos visando fomento de grupos populares e pequenas organizações. O que vai definir essa organização como pequena? Tem alguma orientação quanto a isso? Alguma regulamentação quanto a isso? Estão na lei, vai caber ao ente público de fazer a sua definição. Fazer um estudo, definir dentro dos critérios, se é critério econômico, se é critério de atendimento, porque, concordo com você, pequeno o quê? O número o recurso que vai ser atendido, número de pessoas, espaço físico de atendimento, é uma coisa muito vaga, ainda mais terceiro setor que lida com questões muito subjetivas, né, de valores de repente imensuráveis, né? Realmente fica bem complexo. Existem 3 excepcionalidades, né? 2 ou 3, né? Tem o artigo 31, parágrafo 1º, fala que, de repente, o objeto ser exclusivo dispensa também o concurso de projetos, né? E também o atendimento em rede, né? O atendimento em rede, entidades com menos... pode, eventualmente, aqueles programas... Aí eu estou achando, supondo que é aqueles atendimentos em rede, assistência social básica, etc., que é um atendimento em rede, que vem lá do governo, vem do governo federal, que tem que ter 5 anos de existência, etc. Penso que vai ser contemplado nesse ambiente aí. A lei fala que, no caso de transferências voluntárias, não será aplicada a lei. É outra dúvida enorme. O que é transferência voluntária? Transferências voluntárias são os repasses de emendas do Senado Federal ou da Câmara. Entra no Siconv, participa lá de uma emenda, recebeu R$100 mil. O contrato que formaliza a relação, que ao meu ver juridicamente tem natureza convenial, chama contrato de repasse, que tem um decreto federal específico, cuja nomenclatura técnica do governo federal é transferência voluntária. Não se aplica a lei nas transferências voluntárias. Uma dúvida enorme, porque me parece que é uma relação convenial também. E também não se aplica a lei no sistema OS, né, nas organizações sociais, no contrato de gestão e nos termos de parceria de OCIP. E outra coisa que é importante dizer na lei, né? Importante dizer muito. Não poderá ser objeto de análise ou de escolha da entidade a sua sede. Certo? Vamos imaginar que o município de São Carlos abra, penso que eletronicamente seria o meio mais adequado, um concurso de projeto, que ele vai ter que confeccionar o plano de trabalho, né? No termo de colaboração, quando ele abre o concurso de projeto, chama as entidades, ele que vai apresentar o plano de trabalho para as entidades aderirem. Não vai poder ser objeto de escolha como opção a sede da entidade. Qualquer entidade poderá participar de qualquer local. Vamos imaginar que na área do esporte, por exemplo.
A prefeitura na área de esporte está com um nó enorme, né? A gente conhece a realidade do esporte, até por ser especialista da área também, do esporte e rendimento. Vamos imaginar que a prefeitura de São Carlos queira que todo esporte de rendimento seja feito através de termos de colaboração. Pode vir entidade do Brasil inteiro participar desse certame e, inclusive, ela vai poder fazer um contraponto no plano de trabalho para como recurso para suportar a execução, a locação do espaço, né? Vai fugir o plano de trabalho, não vai fugir? São questões muito complexas, viu? Na realidade. Que é muito importante, que foi um avanço enorme, com essa questão dos encargos sociais, né? Porque até o ano passado, até 2012, quando eu estava na administração pública, existia uma dúvida em todos os entes públicos, se você pode arcar com os encargos sociais através dos recursos de subvenção. Existia uma dúvida, o Tribunal de Contas entendia que não, o outro auditor entendia que sim, e a regra, de uma maneira geral, era que não. Essa lei acaba com isso. Eventualmente, se a entidade, todos os encargos sociais poderão ser suportados com recursos públicos. Não poderá entidades que têm na sua direção pessoas parentes ou vinculadas ao poder público ou parente até terceiro grau de qualquer ente público. Isso é um problemaço. Não, cidade pequena não, cidade média. Antropologicamente, o terceiro setor é formado por pessoas do primeiro setor. Você conhece alguém do terceiro setor que veio da indústria? Muito raramente. O terceiro setor é formado por assistente social, professor, médicos, pessoas que estão vinculadas ao Estado. De certa forma, né, de qualquer ente. Um caso concreto, vamos imaginar que tem uma creche aqui que faz um trabalho interessante e o vice-presidente é torneiro mecânico da Embrapa. Não vai poder receber recurso público. Qual a relação de ser torneiro mecânico da Embrapa com o objeto que está lá no governo federal? Eu acho que foi draconiano, foi exagerado isso. Nós tivemos esse problema no poder público mesmo, porque teve entidades que da cidade que tinha um mecânico que era mecânico da prefeitura lá na garagem. E a entidade era educacional. O que eu fazia? Mesmo sabendo que não poderia, eu passava o recurso. Aí vai do advogado e brigava. Porque vai ficar um nó enorme aí. Não tem como, até final da década de 80, começo da década de 80, final de 70, até final da década de 80, 70% da classe média brasileira estava envolvida com o poder público. Todo mundo aqui tinha um pai que estava na Telebrás, um avô que estava no estatal, aqui, no municipal, estadual. É uma questão que eu acho que teria até que ser refeita. Primeiro, né, me perguntando de novo, assim, né, o que é o terceiro setor, né? Como que ele nasce, qual que é a necessidade dele, por que ele existe, né, como que isso acontece. E é como que eu vejo, né? Ele nasce de duas grandes demandas, duas grandes carências. Primeiro, uma ausência do Estado, de não conseguir chegar em certas áreas, de suprir certos serviços, proporcionar certos direitos, e que ele precisa ter equipamentos, ter mecanismo de suprir aquelas demandas da população, e surge todo um setor, que é o terceiro setor, para cumprir essas demandas por fora da máquina do Estado, né? Isso vem na esteira de todo um movimento político, né, de desmontar o Estado. Não vou entrar no mérito da questão de se isso é ou não é importante, eu acho que isso é bem perigoso e tal, mas essa é uma outra discussão. E da organização própria da sociedade civil, né, de ter os seus espaços, ter os seus fóruns de decisão, né. E aí começo a pensar algumas contradições, né, que levam a gente a pensar na constituição desse setor. Todos os setores e todos os poderes do setor público têm os seus fóruns de unidade, né. No poder público, no executivo, a gente tem a prefeitura, a gente tem a Câmara dos Vereadores no legislativo, a gente tem os tribunais no poder judiciário e tudo mais. As empresas têm seus sindicatos patronais, seus espaços de unidade e tal, e por aí vai. E aí a organização da sociedade civil, o terceiro setor, não, né? Por enquanto, em nível nacional, ele é bastante fragmentado, né? Ou seja, ele não consegue ter um poder de articulação, de mobilização que leve a gente a avançar, enquanto eu gosto de entender o terceiro setor como uma categoria, né, cara? A gente está unido por uma missão, cada um na sua área, educação, saúde, esporte e tal,
mas a gente tem uma missão em comum. E essa missão em comum exige a troca de experiências, partilhas, espaços de unidade, né? Eu acho que essa é um pouco a proposta desse fórum do terceiro setor, né? E falando um pouco de prática, né? Todo mundo aqui, a maioria pelo menos, trabalha com isso e enfrenta as dificuldades que é trabalhar no terceiro setor hoje no Brasil, conhece as descontinuidades, né, do terceiro setor. A gente sabe que é super nebuloso trabalhar com isso, é fragmentado, e principalmente uma questão que assim, é muito complicado de trabalhar, que é com o clientelismo, né? A gente sabe que na prática, para conseguir mobilizar recursos, para cumprir os objetivos sociais aos quais a gente se dedica, depende muito de quem a gente conhece, com quem a gente se relaciona, com o vereador X, Y, com o prefeito X, com o deputado Y, com a empresa tal, e de novo a gente volta num plano que é um plano muito complexo, né? Chega a ser quase desleal, ou seja, o mérito das propostas não estão sendo avaliados, e sim uma relação social que é construída por outros caminhos e tudo mais. O marco regulatório trabalha um pouco com essa discussão também, né? Na figura dos editais, por exemplo. Então, tudo bem, é importante que o poder público realize uma ação de esporte num bairro X. Então, que se abra um edital, que as entidades mandem os seus projetos para esse edital público e que isso seja escolhido de uma maneira mais democrática. Ainda assim, isso não é uma solução, a gente teria que ter uma alteração mais profunda do sistema político. Porque a gente sabe que na prática, né, vão se constituir pequenos comitês com poder de influência e tudo mais. Eu, particularmente, luto por uma coisa que o companheiro trouxe ali, que é uma construção popular. Então, acho que a gente tem que se empoderar cada vez mais desses espaços populares. Que esses espaços sejam espaços deliberativos, não só consultivos. Que a gente se reúna aqui, cada um dê sua opinião, que legal que vocês acham isso, mas funciona assim. Que a gente consiga ter poder de mobilização. Porque, afinal de contas, se é assim, se a gente é tão importante, se a gente é refém dessa situação, então vamos usar os instrumentos que a gente tem à mão para fazer valer esse poder que está também com a gente, né? Afinal de contas, eu fico imaginando uma situação hipotética. Se o terceiro setor faz uma greve aqui em São Carlos, para as entidades de saúde que trabalham que são do terceiro setor, as creches, as inúmeras entidades dos bairros que trabalham com a juventude, se o terceiro setor faz uma greve, essa cidade vira um caos. Porque grande parte dos serviços públicos estão apoiados no terceiro setor. No entanto, a gente não pensa, não usa esse poder de mobilização, e a gente está passando por um período de grandes descontinuidades, né? Descontinuidades que estão dentro do poder discricionário do poder público, então não é preciso grandes argumentos. A gente mesmo, a Veracidade, passou por enormes dificuldades para conseguir mobilizar recursos para trabalhar, por questões até hoje inexplicadas, porque falaram para a gente que não é do nosso interesse tal trabalho. Quem conhece o nosso trabalho sabe que é um trabalho muito sério e relevante para São Carlos, mas, no entanto, poucas pessoas que tinham poder de decisão nas mãos escolheram por achar que não era um trabalho relevante. E o trabalho foi descontinuado. Isso é um problema. A gente não pode personalizar em pessoas a decisão de coisas tão importantes como essa. Então, assim, eu queria trazer um pouco a fala para esse sentido, né? A gente mobilizar esses esforços, criar esses espaços de unidade, sair daqui, como o Bernardo falou, usar um espaço para pensar como dar continuidade a isso, como ter outros espaços para construir, fazer essa construção popular, né? Para conseguir não ser refém dessa situação. Eu vou fazer, então, uma proposta bastante concreta. Talvez o Djalma fosse fazer, mas eu não conversei com ele, então eu vou fazer antes. Que é realmente a gente caminhar no sentido de um fórum permanente do terceiro setor ou de organizações da sociedade civil, né? Um fórum permanente, mas o fórum permanente ele tem que ter um momento de surgimento. Então, que a gente programe aí nos próximos 6 meses, começo até o meio do primeiro semestre de 2015, um evento de criação, que seria um fórum de lançamento, o lançamento do fórum, né? E que aí a gente possa, inclusive, trazer pessoas que nos expliquem melhor algumas das dúvidas e dos temas que a gente tem aqui, e, ao mesmo tempo, que a gente possa ter um momento de se conhecer melhor. Identifico no terceiro setor é que ele é muito multifacetado, né? E eu não sei se já existe ou não, infelizmente não consegui ler o projeto de lei, né? Se existe uma tipologia das entidades do terceiro setor. Porque nós temos instituições do terceiro setor completamente diferentes. Então, é preciso que a gente encontre pontos, eu acho que esse marco regulatório, ele faz isso, pontos que sim, são interesses praticamente de todos. Por exemplo, a relação
dessas entidades, sejam do tamanho que forem, com o poder público, é uma atividade, né, uma questão de interesse de todos. Mas outras questões pode ser, por exemplo, o setor de economia solidária. Ele está dentro do terceiro setor, eu imagino, né? Mas vamos imaginar uma PUC, uma Unimed, um Unimep, terceiro setor, né? Que é a universidade confessional, a PUC, né? Então, esse universo é muito multifacetado. Eu sinto necessidade, por mim, de ter uma tipologia para a gente poder, quando se congregar, estar tratando do assunto que interessa a todos. Primeiro, montar esse grupo de trabalho, ver as pessoas, as entidades dispostas a construir esse fórum. Eu acho que fala com o André, comigo ou com a Élica. E quem estiver aqui, de qualquer jeito, a gente circula um e-mail para todo mundo que teve, convidando para compor essa comissão, que vai ter um trabalho um pouco maior, que é pensar esse espaço. Então, repetindo, fica o convite, quem tiver tempo, quem tiver disposição, me procura a Élica, procura o André, a gente senta, anota e monta essa comissão para continuar conversando. E aí, pensar data e local desse fórum, metodologia e tudo mais. Já adiantando, seria muito legal que fosse um espaço rotativo, que visitasse sedes de entidades e circulasse pela cidade, pensar essa questão dos temas. E uma função muito importante da constituição desse fórum, que o João me lembrou aqui, que ele veio me falar, né? Entre as coisas, por exemplo, a gente tem um ponto comum aqui, a gente poderia ter um ponto comum, que é tirar a necessidade de regulamentar municipalmente o marco regulatório do terceiro setor. Então, assim, esse já é um ponto pacífico entre nós, acredito. Enfim, a gente pode discutir, entender mais a lei e tal, mas se a gente chegar nesse ponto, a gente vai ter essa pauta em comum. Então, uma das funções importantes desse fórum seria encontrar esses pontos pacíficos, essas pautas comuns entre nós, para poder, em conjunto, ter mais poder de articulação para realizar elas, né? Então, o Fórum do Terceiro Setor quer que seja regulamentado a lei, o Fórum do Terceiro Setor quer que haja tais e tais medidas, enfim, a gente discute isso de uma maneira mais ampla.